Um dia, quando eu era mais ou menos adolescente, em volta de 13, 14, 15 anos, meu pai, que sempre foi um apaixonado pelo teatro, pela música, literatura, poesia, trouxe um long play, um disco. eh, eu lembro, é uma capa branca e ele colocou o disco no aparelho de som. E a gente começou a escutar o que estava gravado no disco. E era uma gravação live do Mistério Bufo de Dario Fo. E eu fiquei muito impactada com essa experiência de Gramlo, de atuação vocal tão estranha, esquisita, rica, é, muito engraçada, muito trágica. E acho que uma das minhas primeiras memórias de teatro tá em uma conexão muito forte com essa primeira experiência de ouvir a voz de um ator tão peculiar, tão especial, atuando em uma língua desconhecida, conhecida, desconhecida, e que chegava em lugares onde a palavra geralmente no teatro não chegava. Bem, depois dessa experiência eu fiquei conhecendo bem, melhor a obra toda dele. Eu assisti várias peças deles, com ele atuando e com atores atuando as comédias dele. E então, na Itália, ele era muito famoso, não somente como ator, mas como intelectual, como muito engagé, muito empolgado com a questão política. E ele foi sempre como um ponto de referência na cultura democrática da Itália. Bem, e um dia eu fiquei sabendo quando ele recebeu o prêmio Nobel, e muitas pessoas na Itália adoraram, muitas pessoas detestaram que ele tivesse recebido esse prêmio. Bem mais tarde, vamos dizer 8, 9 anos atrás, e um dia, quando eu era já conhecida como pesquisadora da voz, como antropóloga da voz, como pessoas que trabalhava em teatro com atores, com diretores, que cuidava da dramaturgia vocais, da preparação dos textos, da dramaturgia musical. Então, eu recebi uma ligação de um diretor da rádio e da televisão italiana, que me falou, olha, o Dario está enfrentando uma crise profunda com a voz dele, porque ele teve uma cirurgia e ele tinha um pólipo numa prega vocal. E então, depois dessa cirurgia, ele teve que ficar calado um mês, e agora ele não conseguir mais trabalhar com a voz, não conseguir mais alcançar aqueles resultados que ele antes alcançava. Por isso ele cancelou todas as datas, ele tinha que fazer várias datas de Mistério Bufo com a esposa dele, a Franca Rame, grandíssima atriz. No casal, na dupla, a atriz de verdade era ela, ou seja, ela fazia parte de uma família de teatrantes, com uma tradição muito antiga, e ele chegou a ser ator, mas depois de ser pintor, depois de ser escritor.
e com aquela energia, aquela força que todo mundo conhece. Mas a Franca Rame, na verdade, tinha no corpo, na voz, na postura, uma tradição de teatro muito profunda. Então, os dois atuavam juntos, Mistério Bufo. E como falei, o Dário cancelou todas, tinha cancelado todas as datas, então ele estava em um desespero total. Apesar que ele estava preparando uma grande exposição, porque, como já falei, ele era um pintor muito reconhecido, e então a cidade de Milão, no Palácio Real, estava organizando uma mega exposição das obras deles, relacionadas com o teatro, com a política, com a literatura, com todos os personagens que ele criou, que ele atuou. E a exposição foi realmente imensa, 20 salas de exposição. Então, na verdade, ele estava já muito cansado e também muito animado com essa exposição, mas a ideia e essa dificuldade na voz, para ele era terrível, ele não aguentava. E então esse diretor me falou, olha, o Dário queria muito te encontrar, porque vários amigos, vários colegas falaram para ele do seu trabalho, então ele queria muito te encontrar para ver se tem uma possibilidade de melhorar, de poder voltar a atuar. Eu falei, bem, com certeza para mim vai ser uma grande honra. Eu estava muito feliz e também muito responsabilizada com essa oportunidade. Mas naquele momento eu estava trabalhando, então eu falei, bem, eu acho que na próxima semana eu vou conseguir ir para Milão, pois estava em Firenze, para encontrá-lo. E o diretor falou, não, você não entendeu, você amanhã tem que ir para Milão, pois ele quer te encontrar e a gente não pode dizer não para ele. Então eu cancelei os meus compromissos e fui para Milão. Fui para Milão e cheguei nessa casa enorme que ele tinha, perto de Porta Romana, um prédio, vários andares. Um andar era o ateliê de pintura dele, e eu fiquei lá observando todas as pinturas, e um monte de assistentes ajudando ele na preparação dessa exposição. E no segundo andar, a casa dele, onde ele morava com a Franca Rame, que na verdade era realmente um museu, um museu teatral, de obras, de livros, de afiche, de gravações, de objetos cênicos, teatrais, de máscaras. É realmente um lugar muito fascinante. Antes de tudo, ele foi me receber e me mostrou todas as obras da exposição. Mas enquanto eu estava observando, admirando tudo, ele estava me estudando. Ele estava me estudando todas as minhas reações, vendo como eu lidava com a situação mesma. E depois de uma hora e meia, ele falou, bem, vamos ver se a gente pode fazer algo, pois ele me contou a história toda. Ele teve a cirurgia, depois os médicos, os fonoaudiólogos falaram para ele de ficar calado, mas depois de um mês, ninguém queria mexer com a voz do prêmio Nobel. Então ele ficava calado sem poder recuperar uma atividade vocal.
E eu pensei, bem, o que vamos fazer? A minha proposta foi, bem, Dário, vamos tentar fazer 15, 20 minutos de trabalho. Eu vou ver qual é a sua reação, como você reage a esse trabalho. E depois a gente vai planejar a possibilidade de um percurso de recuperação e tudo isso. Bem, então fiquei 15, 20 minutos trabalhando com ele e ele respondendo muito bem e com um entusiasmo, com uma energia de um rapaz. E depois de 20 minutos, ele já estava recebendo respostas, então ficou animadíssimo. Então, isso significou que nos dias seguintes eu tive que ficar em Milão, na casa deles, para continuar esse trabalho. O resultado foi maravilhoso. Então, todas as datas canceladas voltaram e eu lembro que a primeira data depois dessa travessia foi em Reggio Emilia, e Modena. E ele começou e a voz respondia, e ele parou em um momento onde ele tinha que cantar uma melodia gregoriana muito difícil. Então ele parou tudo e ele falou, vocês ficaram sabendo das minhas travessias, que eu tive uma cirurgia, eu estava calado, estava perdendo a esperança de voltar. Encontrei uma pessoa, encontrei uma pesquisadora de voz e graças a ela eu consegui voltar. E ele cantou lindamente, todo mundo, claro, não? Explodindo em um aplauso. Mas o que foi realmente comovedor, que na turnê, então todos os espetáculos, ele parava no meio do espetáculo do Mistério Bufo para me agradecer publicamente. Às vezes eu estava, às vezes não estava, mas sempre ele fazia este ritual. E isso foi devo dizer, uma honra, uma dádiva, uma sorte da minha vida. Depois desse tempo, eu sempre voltava para ver como ele estava, e todas as vezes que ele estava na Toscana, ele me ligava, eu ia para encontrá-lo. E a coisa comovedora é que até os últimos dias a gente manteve essa relação, e algumas vezes, às vezes, antes que a mulher dele, a Franca Rama, falecesse, ela me ligava. Um dia ela me ligou para me perguntar, olha, eu acordei com um olho inchado, o que eu posso fazer? Então, eu falei para ela, olha, eu não sou médico, não sou a curandeira, cuido da voz dele, mas não cuido da saúde da família. Mas era um casal muito, muito especial, um casal muito unido, e os dois sempre foram colunas da cultura italiana. E depois desses primeiros encontros, ele me deu vários presentes, obras deles, de livros, pinturas. Eu tenho várias pinturas dele, inclusive ele me deu
uma obra para que eu pudesse entregar para o Grupo Galpão de Belo Horizonte, pois ele era muito curioso com a cultura brasileira e com a cultura latino-americana. E uma vez ele me contou que os dois, ele e a esposa, estavam em Buenos Aires e ficaram presos. É porque os dois sempre era um momento muito difícil da ditadura, então não sei como eles conseguiram chegar na Argentina. E então a vida dele estava sempre sempre era cheia de aventuras. Mas realmente, agora para dizer, é claro que essa foi uma experiência maravilhosa, mas a coisa mais impactante do Dário era a vitalidade impressionante. Ele faleceu com 90, quase 90 anos, mas ele era impressionante, pois ele estava doentinho, ele quase era cego, ele era com vários problemas cardiológicos, mas quando ele estava no palco, ele se tornava realmente uma fera de teatro, com uma capacidade de improvisação, com uma capacidade de movimento que estava pois no corpo dele, o conhecimento da comédia dell'arte era muito importante e enraizado. E outra coisa, a capacidade dele de brincar com as línguas, a capacidade dele de brincar com os idiomas. Antes de enfrentar o Gramlot, ele fazia malabarismo com as diferentes línguas. Ele era um gigante, alto quase 2 metros, mas o corpo dele era muito ágil, uma capacidade de rapidez nos movimentos e uma capacidade de se relacionar com as outras pessoas, com os outros artistas no palco, que ele era, claro, uma personalidade exuberante e também com um ego muito grande, mas no palco ele era muito generoso com as outras pessoas, com os outros colegas, ele trabalhava numa dimensão absolutamente horizontal. E eu lembro, a equipe técnica dele adorava Dário, a esposa dele. E lembro que o iluminador, o técnico do som, era brasileiro. E ele me deu, inclusive, várias gravações da fala dele, falando de mim, falando da obra, porque ele falava, antes de atuar, ele explicava muito, era um grande pedagogo, um grande comunicador. Bem, acho que essa é a minha testemunha, minha memória dele, que fica sempre comigo, é uma parte importantíssima da minha vida profissional, é um encontro com homens notáveis, como diria Gurdjieff. Então, um abraço e viva o teatro!